O que você consegue fazer em 1 minuto, hein? Ó, dá para falar umas 120 palavras, ter uns 30 pensamentos diferentes, tomar um copo d'água e até fazer 1 minuto de silêncio. Mas é muito mais difícil calcular o que acontece ao longo de 1 minuto aqui dentro de um computador ou de um celular como esse aqui, ligado na internet. Em 1 minuto são enviados 188 milhões de e-mails, 42 milhões de mensagens instantâneas. Acontecem 4 milhões de consultas ao Google e são gastos em comércio eletrônico cerca de 4 milhões de reais. E como é que dá para calcular tudo isso? Por causa dos dados que vão se acumulando na rede. A estimativa é que sejam gerados diariamente 4,5 quintilhões de bytes. Ou para falar de um jeito mais chique, 4,5 exabytes. E no meio de tudo isso estão os seus dados e os meus. Todo mundo dá CPF na farmácia. Para onde vai? Os dados associados ao seu CPF sobre os medicamentos que você comprou. Esses são dados bastante sensíveis, né? Ninguém se pergunta, a farmácia está compartilhando com quem para te dar tanto desconto nos medicamentos, né? Esse é o tema de hoje do Globo News em Movimento. Para onde o Big Data, essa coleção gigantesca de dados, vai nos levar. Bit é a menor unidade de informação memorizada num computador. Um byte é formado por 8 bits. A palavra amor consome 4 bytes. Na hora que eu entro num serviço de streaming que me recomenda um filme, com certeza tem algum algoritmo de machine learning de recomendação. Seja na hora que eu uso um aplicativo para saber qual é o melhor caminho, a rota que eu vou usar para dirigir numa grande cidade brasileira, eu tenho inteligência artificial ali que me ajuda nisso. Seja na hora que muitas vezes eu falo com um grande banco ou com uma grande empresa de telco e numa interface que eu possa interagir com perguntas e respostas, tem inteligência artificial com interfaces conversacionais por trás. No programa de hoje, além dos números, nós vamos usar também palavras do futuro. Como os nativos digitais ainda convivem com pessoas que nasceram antes da internet, a gente vai fazer tipo um glossário, explicando esse idioma do mundo digital. Big Data, grandes conjuntos de dados armazenados, processados e analisados. Algoritmo é o que controla o funcionamento interno dos sistemas. Inteligência artificial, métodos, algoritmos e técnicas que trazem inteligência ao processamento de dados. Machine Learning, o computador aprende à medida que é exposto a novos dados. Agora pode continuar, Alexandre. Ou seja, a gente está sendo inundado por isso sem muitas vezes estar percebendo o quanto tem. Essa aqui é uma das ferramentas que a gente tem para a construção de assistentes cognitivos. O que é um assistente cognitivo? Um assistente cognitivo é um daqueles sistemas que a gente já consegue interagir com eles, até pelo celular, para na hora de estar contactando alguma empresa de telecom, por exemplo. Por favor, diga seu nome. Oi, Isabela, aqui é o Felipe. Olá, Felipe. Como posso ajudar? Isabela, eu estou insatisfeito com o meu plano. Você gostaria de mudar de plano? Gostaria sim. Isabela, eu preciso do plano mais barato, porque está difícil ultimamente. Quer dizer, Entendido. A mudança para o plano conectado será o sistema vai pescar é a palavra barato. Tudo isso aqui, a inteligência artificial ela só entende texto. Então aqui, quando eu estou falando com o telefone, ele está pegando o áudio que eu estou falando, transcrevendo para texto, e isso é muito rápido, né? Pega o texto, manda para o motor volta com a resposta em texto. Então, uma resposta que aparece dada por um assistente virtual, ela sempre foi escrita por alguém. Perfeito. Não é que a inteligência artificial criou aquele texto na hora. Não, perfeito. Tá. A A ideia inteligência artificial entendeu a pergunta e aí forneceu uma resposta pronta. Sim. Estava escrita antes. Tá. A ideia é que o robô está facilitando a interação entre o cliente e uma pessoa que realmente sabe do assunto. E se você começar a xingar assistente virtual, o que acontece? O que infelizmente às vezes a gente perde a paciência nesse Acontece. sistemas.
Nesse caso aqui não tem problema. Se eu começar a me estressar com ele, ele detecta meu sentimento pelas palavras que eu estou usando, ele vê se eu estou nervoso, se eu estou ansioso ou algo do tipo. Ele automaticamente já transfere para um atendente humano. As máquinas cada vez melhoram em nos dar as respostas, mas nós humanos estamos evoluindo em cada vez fazer novas perguntas, o que diferente dá para se fazer. Então essa capacidade de criação, de criatividade, com certeza ainda é uma qualidade nossa em como explorar essas tecnologias e tirar o melhor proveito. Ricardo Capra estuda o uso da inteligência artificial para a coleta de dados e o impacto que isso tem na sociedade e nos negócios. Olha como ele descobre o que você faz nas primeiras 12 horas do dia. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é hábitos e comportamento em tempo real. Então, mais do que nicho, é um perfil. E aí a empresa pega esses dados e faz o que, por exemplo? Por exemplo, faz uma oferta de produto na hora de trabalho do profissional, das pessoas, ou uma oferta de produto esportivo, porque eu sei que às 3 horas da tarde tem mais pessoas praticando, 3% das pessoas praticando esporte, então eu uso isso para por exemplo, comunicação. Eu posso fazer isso também para ofertar um transporte, né? Quanto mais informação, mais fácil a gente analiticamente tomar decisão. Então a gente vai acabar escolhendo os caminhos mais seguros, que são mais baseados em informação. Você já parou para pensar que uma atividade tão corriqueira como fazer compras pode revelar tanto sobre uma pessoa? Aqui dentro desse carrinho tem algo muito mais poderoso do que os produtos que eu quero levar para minha casa. Informação. E é por isso que as empresas querem saber tudo o que você compra. Por exemplo, se você consome fralda e não compra o lenço umedecido, significa que você está comprando esse lenço umedecido em outro estabelecimento. E então eu tenho uma oportunidade clara de aumento do seu ticket médio, ofertando um produto que não é o que você vai comprar. Farmácias, instituições financeiras ou supermercados como este contratam a empresa onde Israel trabalha para conhecer cada um que chega aqui. Diante das informações do cliente, são oferecidas promoções exclusivas. E assim, adivinha, você acaba consumindo mais. Algumas pesquisas já falam que em mercados mais desenvolvidos, cerca de 800 bilhões de dólares serão movimentados através de personalização de ofertas. Imagina você identificar quem é fidelizado, quem é ocasional, numa base de milhares de clientes, ler milhares de transações, que é o que está acontecendo no ponto de venda, tomar essa decisão em tempo real e comunicar isso para o cliente ao mesmo tempo. Não tem como você fazer isso se não com tecnologia. Então a gente ensinou o robô a fazer isso. Se as nossas fornecedores são bem escolhidos por nós, eles vão conseguir entregar coisas que a gente nem sabe que a gente precisa, mas que vai fazer sentido na hora. Muito provavelmente meu CPF deve estar no banco de dados de vocês. Se você consome supermercado, posto de gasolina ou farmácias, provavelmente sim. Vamos ver? Vamos. Você é um cara que faz tempo que não abastece. Vendi meu carro. Ah, viu lá? Vendi meu carro tem uns 4 meses. Por causa do Globo News em movimento, inclusive. Você é um cliente em recuperação. E eu vou tentar te atacar ou te ativar para fazer você retornar. O pensamento humano se desenvolveu com a evolução da vida. É produzido pelo mais complexo dos órgãos, o cérebro, uma massa com 90 bilhões de neurônios. No futuro, qual vai ser o tamanho da inteligência humana diante da inteligência artificial? A inteligência artificial no futuro vai estar em tudo, nas coisas mais simples e complexas, como nessa cadeira de rodas, feita para quem não tem nenhum movimento dos membros. E ela funciona com um simples movimento da sobrancelha. Sobrancelha para frente. Beijinho para. Sorriso vai para a esquerda. A tecnologia é tão incrível que a gente vai se acostumando
com a inteligência artificial. Ela vai obedecer o comando de quem está na frente da cadeira. Se alguma pessoa aparece por trás, ela identifica quem é a pessoa que está usando e não deixa que nada o atrapalhe. Quanto é que custa uma cadeira dessa? A gente viu o kit de graça para o cliente e cobra uma mensalidade. Ele leva apenas 7 minutos para instalar em qualquer cadeira de rodas motorizada hoje no mercado. Então ele instala o computador de bordo, que é super simples, a câmera, e aí ele baixa o nosso aplicativo. Conecta via Bluetooth no computador de bordo, configura as expressões que lhe é mais confortável, no caso quem vai configurar é o cuidador ou o familiar, e aí você vai estar apto a utilizar a cadeira. Quanto mais os dados circulam, mais são coletados, mais os computadores aprendem. No Departamento de Epidemiologia da USP, na área de Estatísticas da Saúde, a gente entende rapidamente o que é o chamado Machine Learning, o aprendizado de máquina. Tá vendo essa tela? É isso. O computador vai aprendendo, e aqui surge um termo novo, a rede neural. Como é que a rede neural toma decisões? Ela vai aprendendo com os dados, ela vai aprendendo quanto de informação ela vai passando adiante, com qual força ela vai passando adiante, via exemplos. Tá? Então você vai passando milhares ou milhões de exemplos e ela vai aprendendo a tomar uma decisão, por exemplo, diagnóstica, que é como os médicos aprendem. A grande diferença é que essas redes neurais artificiais, elas veem milhões de exemplos, milhares e milhares e milhões de exemplos, coisa que poucos médicos vão conseguir ver ao longo da vida. E elas não deixam escapar nenhum detalhe. Um dia a gente vai ser operado 100% por um robô inteligente? Eu acho que pode ser com a supervisão do médico. O médico vai ser o responsável ainda. Você precisa ter uma pessoa responsável por essas decisões de vida ou morte. Então, acho que sim. A gente já falou do número gigantesco de dados que circulam por minuto no mundo. Mostramos as infinitas possibilidades da inteligência artificial. Daqui a pouco, nós vamos falar de como o 5G pode mudar o jeito de nós usarmos tudo isso. Imagine uma cidade cheia de sensores, no alto dos prédios, nos postes, nas lixeiras, nos monumentos bem discretos. Imagine muitos sensores, para ajudar a monitorar a poluição, por exemplo, e para fazer tudo aqui conversar. Os ônibus, os carros, os pedestres, os medidores de poluição, tudo trocando informação. Imagine. Essa pequena revolução está prestes a começar. A combinação 5G, internet das coisas, inteligência artificial e o Big Data, esse grande volume de dados, promete criar um novo mundo, que nem está tão distante assim. Aqui em Londres, onde eu moro há 2 anos e meio e vez ou outra esbarro com o futuro, ele já está na vitrine. A tecnologia 5G de internet é pedra preciosa quando o assunto é futuro. As duas maiores potências do mundo, China e Estados Unidos, por exemplo, travam uma guerra comercial para ver quem vai dominar o mercado. No epicentro da guerra está a Huawei, a segunda maior fabricante de smartphones, que é considerada a líder mundial no desenvolvimento da rede 5G. Trump proibiu uma centena de companhias associadas à empresa de se instalar e negociar em solo americano. O presidente alega que a empresa é uma ameaça à segurança nacional. 我们没有准备打短球出击的，我们持久战也打，我们可能就也强大了。当然，今天呢，有人也说5G将来会不会分裂成2种标准？ Desde 2013, Shenzhen vem investindo mais de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Virou um polo tecnológico batizado de Vale do Silício Chinês. Por aqui, o 5G está em teste e o uso comercial deve acontecer ainda esse ano. If you look at the numbers of the contract, numbers of the deliveries, we definitely is the number one as compared the other vendors.
I give you the figures. Currently, almost have a 40 plus commercial contracts come from Middle East, China, and Asia Pacific regions, and also European. No Em Movimento, a gente já mostrou o que a internet 5G é capaz de fazer. Fomos até a Finlândia para mostrar as mudanças que a conectividade rápida pode trazer para o nosso dia a dia. Esse robô está sendo controlado remotamente por mim, aqui do outro lado. O que é mais legal disso? Primeiro, o tempo de resposta. Vem cá para vocês verem. À medida que eu mexo aqui, a resposta é quase imediata. É imediata, na verdade. A diferença é mínima. O Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, desenvolveu um projeto chamado Smart Campus. E por aqui até os postes são conectados entre eles e conectados à internet, com o objetivo de tornar mais eficiente a iluminação. Usando o meu próprio celular com uma senha, eu consigo acessar toda a rede de iluminação e descobrir, por exemplo, quanto cada lâmpada está gastando. E eu posso até mesmo fazer acender uma luminária como essa daqui. Agora, o desafio do Inatel é levar esse projeto para toda a cidade de Santa Rita do Sapucaí, que tem cerca de 40 mil habitantes aqui no sul de Minas Gerais, e torná-la a primeira cidade inteligente do Brasil. Desde 87, mais ou menos, que Santa Rita é conhecida como Vale da Eletrônica. Depois do Vale da Eletrônica, a cidade quer para si o título de Vale da Inovação e de Cidade Inteligente. Vocês estão vendo aqui uma tela que já é um mapeamento dos postes da cidade, né? Que a gente já mapeou todos os postes da cidade em parceria com algumas empresas do nosso consórcio. Essa foi a primeira etapa? Essa foi a primeira etapa. A ideia é que os postes públicos, né, a iluminação pública, tem essas lâmpadas trabalhando sempre a 70%, por exemplo. E elas vão estar interligadas com o sistema de monitoramento para quando houver uma exceção sonora, como, por exemplo, um disparo de arma de fogo, uma batida de carro, algo que provoque um ruído muito alto. Automaticamente a câmera se volta para aquele poste que detectou o ruído e a lâmpada, ela aumenta a sua potência para 100%. A gente ainda vai ter monitoramento da energia nos prédios públicos, né? A gente vai ter monitoramento da nossa frota, de carros, né, para poder customizar melhor o percurso que eles fazem, para poder integrar com outras cidades, né? E para buscar mais eficiência, todas as cidades do mundo vão conectar seus serviços e infraestrutura para que eles troquem informações entre si. Essa hiperconectividade vai depender das redes 5G de internet móvel. E o Brasil, dessa vez o Brasil está bem posicionado, segundo este professor. O Brasil sempre foi um comprador de tecnologia. Nunca se envolveu muito diretamente no processo de definição da tecnologia. No 5G está sendo diferente. A gente precisa levar a internet para áreas remotas, para áreas rurais. Então o projeto 5G que está sendo desenvolvido no Brasil tem esse foco, que é levar a internet onde hoje o sinal não chega, para aquelas pessoas que vivem completamente segregadas do mundo digital. Dá para dizer que o Brasil foi pioneiro no estudo do 5G de longa distância? Pode dizer isso sim, né? Essa ideia nasceu aqui no Brasil em 2013 e isso foi levado adiante até a Europa primeiro. Nosso primeiro parceiro nessa luta foi a Alemanha, que comprou a ideia, entendeu o mercado e depois agregamos outros parceiros como Finlândia, Espanha. Então é uma comunidade agora já muito grande apoiando a ideia do 5G para áreas remotas. E de áreas remotas o Brasil entende bem. Cerca de 40% do território brasileiro ainda não tem cobertura de telefonia e internet móvel. A ONU estima que no mundo todo, 3,8 bilhões de pessoas, quase metade da população global, estão conectadas. Aqui nessa escola, por exemplo, não pega celular. Mas a criançada já consegue usar a internet graças ao projeto do 5G de longa distância desenvolvido aqui em Minas Gerais. Ele permite alcance de até 50 quilômetros. E graças a esse projeto, o projeto 5G Brasil já consegue influenciar a comunidade internacional. Os pesquisadores também trouxeram para esta escola da zona rural de Santa Rita do Sapucaí uma horta conectada no 5G.
O uso da tecnologia ela permite essa melhoria no mesmo pedaço de terra produzir mais. Né? No caso aqui a gente colocou 3 canteiros que estão sendo monitorados em termos de umidade, né? Esses sensores de umidade aqui que estão levando a informação para um painel de controle feito em software, né? Que pode ser aberto num PC ou num smartphone. E a tendência de longo prazo é se tornar independente da interferência humana na operação. Quer dizer que aquela tarefa repetitiva do dia a dia ela é feita de forma autônoma como um sistema autônomo humano, né? Você libera a consciência para fazer outras coisas. Para onde a consciência humana vai nos levar, para onde a tecnologia vai nos levar, a gente ainda não sabe. It's a very small question. It's true that I have been involved with the internet for a long time, from the beginning. And at the time the internet was started, all of us who were involved had a very utopian feeling. We had a feeling that if we could just connect people together better, then the world would get better. On some level, I still believe that, but what happened is the internet was taken over by a few corporations, like Facebook, which owns WhatsApp and Messenger. And these companies don't make money in a normal way. Each person is being measured and modeled and predicted all the time so that the person becomes addicted, so that the person becomes attached to the service. And because of that, it's very easy for very negative and bad people to take advantage of the system to get attention, to get people upset, to get people anxious. Essa é uma das discussões cruciais do futuro. Quem é que vai responder pelos erros ou até pelos crimes que sejam cometidos pela inteligência artificial? Por onde a gente anda, a gente vai deixando rastros digitais. Quem é que está olhando para esses rastros? E como é que essa grande transformação digital vai impactar a vida das pessoas, da sociedade? Como é que vai impactar até os governos? Tudo isso a gente vê semana que vem, no último episódio de Globo News em Movimento. Você já conhece o podcast do Globo News em Movimento, que, aliás, tem episódio novo no ar. Mas essa semana, o jornalismo da Globo lançou novos podcasts. De segunda a sexta, bem cedinho, tem O Assunto, com a Renata Lopretti se aprofundando nos temas do dia a dia. Terça-feira é dia de Hub Globo News. Alexandre Roldão, Marcelo Lins e Rafael Coimbra conversam sobre novas tendências, inovação e tecnologia. E sexta-feira é a vez de Globo News Internacional com Marcelo Lins. Para ouvir esses e outros programas, é só procurar na sua plataforma de áudio ou acessar g1.com.br/podcast e levar o nosso jornalismo no seu fone de ouvido. A gente espera você. Até lá!